Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos a psicóloga Marina Autuori, ela que vai estar falando sobre saúde mental e também sobre relacionamentos na atualidade, né? Nesse mundo moderno, onde nós temos muitas coisas, muitas preocupações e que a partir de agora nós vamos estar falando um pouco a respeito disso. Doutora Marina, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa Piracicaba em Destaque, viu? Prazer, César. Poxa, eu que agradeço, né, poder estar sempre aqui para a gente passar informações que são importantes para todo mundo, né? O sucesso foi tão grande da primeira vez que você participou, que agora nós vamos estar contando com a sua participação aqui mensalmente, né, doutora Marina? Exatamente. Sempre com temas bem atuais. Exatamente. E a gente, né, vai estar sempre aqui na intenção de poder ajudar as pessoas que estão assistindo. Legal, legal. Mas vamos começar falando um pouco sobre saúde mental. O que vem a ser essa palavra, né? A gente fala de saúde do corpo, um braço às vezes está doendo, a gente vai lá no médico para ver por que está doendo esse braço, ou alguma coisa física, né? Mas o mental é muito relativo, né? As pessoas parecem que não têm essa dimensão dos cuidados de se ter uma saúde mental saudável, né? Uhum. Isso, exatamente, César. E saúde mental é fundamental, porque sem a saúde mental a gente não tem nem saúde física, né? Muitas vezes o corpo adoece se a mente não anda bem. A saúde mental são toda a nossa parte emocional, né? Então, é difícil porque muitas vezes essa nossa parte ela é silenciosa. Né? Ela não grita, que nem um pé que a gente torce e machuca e dói. E né? já vai logo resolver. E já vai logo resolver. Às vezes a gente está um pouco chateado e vai deixando, ou a gente está um pouco triste e deixa para lá. Então, a gente vai tentando, às vezes, driblar ou evitar nossos sentimentos e, na verdade, a gente não vai conseguir fazer isso. Porque se a gente tentar evitar um sentimento hoje, lá na frente, ele vai pegar a gente. Esse sentimento que a gente está tentando evitar. Né? Então, a gente precisa, na verdade, estar cada vez mais conectado com nossos sentimentos, porque eles, na verdade, é que vão orientar a gente a vida toda, né? E é isso, e para a gente até poder identificar. Às vezes a pessoa está triste, ela não consegue identificar que ela está triste. Ou ela está com raiva, ela não consegue identificar. Às vezes é difícil para a própria pessoa, porque ela está tão atribulada, tão cheia de responsabilidade, com a vida tão sobrecarregada, que ela vai deixando. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso. Né? E a gente tem que aprender a poder identificar nossos sentimentos e saber o que a gente vai precisar ou não fazer com eles. Tem até uma palavrinha aqui que é o psicossomático, né? O que vem a ser essa palavra? Quer dizer, um problema mental acaba afetando o físico, né? Exatamente. Muitas vezes uma doença surge porque você não está bem mentalmente, é isso mesmo, doutora? Exatamente. Tem estudos que mostram, por exemplo, que a depressão, ela baixa a imunidade do corpo. E aí você, além da depressão, você fica suscetível a pegar outras doenças, né, físicas em decorrência da depressão. Então, e às vezes você está mais ou menos deprimido, não está totalmente deprimido, não identifica que você está deprimido. Agora, nós somos seres sociais, né? A gente convive com as pessoas no dia a dia, né? Desde que acorda, a família, no trabalho, os colegas, na rua. Quer dizer, relacionamentos, né, doutora Marina? Vamos falar um pouquinho sobre a solidão, já que o ser humano é um ser social, né? Sim, sim. Como é que você avalia isso hoje? De repente, a pessoa se isola numa solidão. Isso faz mal para ela ou é benéfico? Então, aí vai depender de cada um, César, porque relacionamentos também fazem parte do nosso cuidado com a nossa saúde mental. Né? Relacionamentos fazem parte da necessidade do ser humano. O ser humano é um ser relacional, a gente precisa um do outro a vida inteira, desde que a gente nasce. Né? A gente é um ser que, se a gente for abandonado, recém-nascido, a gente nem sobrevive. Sim. Então, a gente precisa dos outros... De outros seres humanos para poder sobreviver. Sim, e não é só quando a gente é bebê, é para a vida toda isso. Né? A gente não vive sozinho. Então, relacionamentos é uma parte super importante da nossa vida, da nossa saúde mental. Até um amigo pode, às vezes, falar, nossa, mas
estou observando que você não está muito bem, você está diferente. Amigos são ótimos, né, para detectar. São pontos de referência. Exatamente, são testemunhas, né, da nossa vida. Você está diferente hoje, né? Está acontecendo alguma coisa. Ou para pior ou para melhor. Sim. Então, ter amigos é super importante, não só por isso, né, mas por outras questões também, porque a gente precisa ter relacionamentos agora saudáveis, né? Não é qualquer relacionamento, tá? Porque existem relacionamentos tóxicos, né? Que acabam fazendo mal para a pessoa, né, doutora Marina? Exatamente. Muitas vezes é melhor aquela frase, antes só do que mal acompanhado. É uma frase antiga, né? Mas é exatamente isso. Relacionamentos são uma parte fundamental da vida do ser humano, fundamental. Tem até pesquisas que falam sobre isso, tá? Agora, relacionamentos tóxicos são péssimos para o desenvolvimento do ser humano, para o emocional do ser humano. Então, nesses casos, infelizmente, a solidão seria melhor, né? A gente sabe que a solidão em excesso é solidão para cada um vai ter a sua medida. Não é uma medida igual para todo mundo, porque cada ser humano é um, né? Apesar de a gente ter necessidades que são iguais para todo mundo, as medidas das necessidades são diferentes. Então, talvez eu seja uma pessoa que goste de ficar mais sozinha, outras pessoas não, porque a solidão em excesso também pode levar a problemas emocionais, também pode levar a depressão, né? Porque existem relacionamentos, assim, como nós estamos dizendo, com amigos, com a sociedade, mas o relacionamento de casal também, né? Esse, principalmente, né, doutora Marina, que envolve uma série de sentimentos ali, né? Muitas vezes o respeito, a confiança, a admiração. E quando acaba isso, fica bem complicado, né? Exatamente, César. E você tocou num ponto... casal, né? É crucial. O relacionamento amoroso, ele é uma das partes mais importantes da nossa vida, né? Por isso que, às vezes, muitas pessoas se separam, ficam muito mal, entram em depressão, às vezes demoram para se recuperar, demoram 1 ano, né? Ou um tempo até maior do que isso. Então, a gente sabe que é uma parte fundamental. E sem respeito, sem admiração e sem confiança, eu acho que a gente não sustenta nenhum relacionamento, nem amoroso, nem de amizade. Um tripé. Se faltar alguma coisa aí, ele já não fica bem balanceado. É muito difícil. Desequilibra, né? Exatamente. Você manter uma relação com uma pessoa que você não considera, não respeita, não admira. E tem uma pesquisa americana que fala sobre o desenvolvimento humano e que chegou à conclusão que o que mais traz satisfação, alegria, né, para a vida do ser humano são bons relacionamentos, né, principalmente os amorosos. E uma das conclusões que eles chegaram, inclusive, é que bons relacionamentos protegem, inclusive, a nossa parte física, o nosso cérebro, né? Protegem o nosso cérebro de ter problemas que vêm em decorrência da idade, da velhice, protegem o nosso cérebro de desenvolver demências, né? E esse tipo de doença. Porque relacionamentos, o que eles trazem para a gente? Segurança, né? Uma pessoa que você confia, que você admira, você se sente segura perto dela. E a segurança também é uma necessidade do ser humano, mas é a segurança emocional, eu estou falando, né? A gente precisa se sentir seguro. A vida já é tão instável, tão imprevisível, a gente já tem que lidar com tanta situação, tem que administrar tantas áreas diferentes na nossa vida, a gente tem que administrar trabalho, filhos, família, amigos, lazer. O lazer passou também, né, a ser um item para ser administrado, tempo livre. Então, assim, muitas coisas a gente precisa administrar nisso tudo. E relacionamentos saudáveis ajudam a gente, inclusive, a fazer escolhas melhores para a gente. Inclusive, nós estamos aqui gravando esse programa, o pessoal do Facebook também, que está nos acompanhando ao vivo. Daqui a pouquinho nós vamos estar, no intervalo do programa, pegando perguntas de vocês. A doutora Marina vai estar conversando um pouco com vocês a respeito disso, né? E é justamente a pergunta que eu queria fazer agora, né? Redes sociais. Nós estamos aqui com o Facebook, né? Mas muitas vezes a pessoa acaba querendo substituir um relacionamento pessoal, olho no olho, com rede social. Acaba misturando tudo, né, doutora Marina? Vamos fazer uma análise também sobre essa modernidade de hoje, né?
principalmente nesses relacionamentos através das mídias sociais. Então, a rede social, ela não substitui um relacionamento físico, né? E a gente vê isso, às vezes a gente entra num restaurante, está a família inteira sentada lá, cada um com o seu celular, e ninguém conversa entre si, né? Sim. E a gente vê, às vezes, criança participando dessa mesa, e, sinceramente, às vezes eu fico assim, com pena, porque a criança não está recebendo atenção nenhuma, ali ninguém está dando atenção um para o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado para a rede social não tomar conta da gente, para a gente não ficar refém das redes sociais, né? A gente que tem que estar no controle das redes sociais. É bacana, eu gosto. Eu também tenho rede social, né? É muito bacana para algumas coisas, mas ela não substitui o relacionamento físico, o relacionamento presencial. Ele é super importante. Você tem casos no seu consultório assim, de pessoas dependentes ou viciadas em redes sociais, que não consegue mais viver o normal? César, eu acho que... Você tem algum caso assim? Não assim tão especificamente, mas eu vejo que hoje em dia está todo mundo um pouco viciado. Eu acho que talvez até a gente. A vida está assim hoje. A gente não passa um dia sem olhar o Facebook, a gente não passa um dia sem olhar o Instagram, mas é o quanto tempo você dedica a isso, que importância isso está tomando na sua vida e que valor você está atribuindo a isso. Porque também a nossa vida, e para a saúde mental, nossa vida sem significado, sem sentido, a gente não consegue se interessar por esse mundo. O mundo já é difícil. A vida não é fácil, né? E quem vai dar valor e sentido ao mundo, a vida é a gente. O mundo não vai dar nada. Mas nada substitui um relacionamento pessoal mesmo, né? Não, ele é fundamental. A visita, né? Visitar alguém, né? Estar junto, participar de um churrasco, né? Temos tudo isso, né? Exatamente. E de repente acaba sendo substituído, né? Exatamente, César. É prioridade e necessidade, porque também, eu falo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro não é feito para trabalhar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tem que ter o lazer também, né? Tem que ter. É necessário. É fundamental. Senão a pessoa vai entrar numa estafa. Ela vai entrar num cansaço extremo. Você sabe que o cansaço extremo, muitas vezes ele se parece com tristeza ou com depressão, e às vezes é cansaço. Bom, vamos falar isso no próximo bloco, então, sobre cansaço e tristeza, né? Tá. E agora, vamos para um pequeno intervalo. E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. Continuamos com a presença da doutora Marina Autuori, falando sobre saúde mental, sobre relacionamentos, sobre o dia a dia. E deixamos aí uma pergunta no bloco anterior, né, doutora Marina, sobre a questão do cansaço mental, que muitas vezes pode estar confundindo aí com estresse, isso pode causar uma estafa. Vamos fazer um pouco uma análise de tudo isso, né? Sim, o cansaço em extremo, ele é perigoso, né? É um cansaço mental. O cansaço mental, ele é pior do que o cansaço físico. O cansaço físico, você dorme bem uma noite, você recupera. O cansaço mental, às vezes, uma noite de sono, ele não é suficiente. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção no nosso estilo de vida para a gente não chegar a esse cansaço extremo, porque ele pode, inclusive, parecer uma tristeza, pode parecer que você está triste, desanimado, meio deprimido, sem energia, às vezes é cansaço. Então, você tem que parar, avaliar a sua vida, ver o quanto você está assumindo de responsabilidade, o quanto você está assumindo de atividade na sua vida e administrar isso de uma maneira que você não chegue a um cansaço extremo. O cansaço extremo, ele pode ser até perigoso, né? Para o seu físico, você pode acabar desenvolvendo alguma doença. Mesmo o físico, o nosso corpo e o nosso cérebro não são feitos para trabalhar sem parar, né? Eles precisam de descanso, de momento de lazer, que é muito importante. A gente está vivendo numa sociedade que valoriza em excesso o trabalho, a produtividade, o dinheiro. Tudo isso é importante, mas não podem ser prioridades exclusivas na nossa vida. Né? Tem que ter aquele momento de descontração, exatamente, né? Para que o cérebro também se recupere, né, do cansaço. Né? Exatamente, a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Ai, Marina, é difícil, eu não consigo. Agora, e aquelas pessoas que têm sentimentos, né? Que todo mundo tem sentimentos, né? Você pode passar uma raiva, você pode ficar nervoso, pode ficar triste, né? Existem pessoas que vão no consultório e querem um medicamento para poder solucionar isso, doutora? E muitas vezes esquece que é importante também ter esses sentimentos e saber como superá-los, né?
Olha, hoje em dia, César, está acontecendo muito isso que você está falando, né? As pessoas estão, às vezes, até se automedicando, medicando Isso é pior ainda, né? É super perigoso, né? Se você vai tomar uma medicação, tem que ter acompanhamento médico, tá? E se for alguma medicação que vai mexer com o seu emocional, que de preferência também você tem um acompanhamento psicológico, além do acompanhamento médico. Então, assim, os remédios, eles têm que ser levados muito a sério. Né? Aqui no Brasil, a gente não só na área da saúde mental, mas a gente vê que brasileiro se automedica muito. Isso é extremamente perigoso. Isso não deveria acontecer, infelizmente acontece aqui. E em relação aos sentimentos, sim, muitas vezes as pessoas querem resolver de uma maneira fácil, né, César? Acha que é simples, eu vou tomar um remédio, eu vou ficar bem e todos os meus problemas vão desaparecer e eu vou levar aquela vida dos sonhos, do conto de fadas, do cinema. Isso não existe. Muitas pessoas pensam assim. Isso, e nenhum remédio vai fazer isso também. É impossível, até porque a medicação, com o uso de longo tempo, ela acaba, às vezes, não fazendo mais efeito, enfim. E esse mundo não existe. E sem dizer que não existe mesmo. Sem dizer que nós sabemos de muitos artistas, né? Pegamos aí artistas de Hollywood, né? Mais antigos, principalmente. Muitos morreram de overdose desses medicamentos, né? Sim. Porque era um medicamento para ficar feliz, era um para dormir, um para acordar. Isso tudo misturado acabou levando à morte. Com droga, ela pode levar à morte, sim. É muito perigoso. Em busca da felicidade, né? Isso. E uma felicidade que é uma ilusão. Essa felicidade permanente, onde a vida vai ser um mar de rosas, ela não existe. Isso em área nenhuma da nossa vida, né? Todos nós temos problemas. Para todo mundo é difícil administrar, mas parece que fulano, para a vida dele é fácil, no Instagram a vida dele parece ótima, linda, não é? No Facebook também está sempre viajando, ai que inveja. Gente, todo mundo tem problema, né? E é o que você falou, você vê atores famosos, bem-sucedidos, né, financeiramente, e que fazem abuso de álcool, abuso de drogas, abuso de medicação, né? Muitos acabam morrendo às vezes, ou tendo problemas graves. Sim. Então, a gente sabe que não é também só riqueza ou fama que vai trazer um sentido, um significado para a nossa vida. Né? E aí entra os limites também, né, de tudo isso, né, doutora Marina? Exatamente. A gente, tem que ter limites, né? Sim. A gente... tem que entender que a vida é difícil e quando a gente realmente incorpora isso, a gente percebe que a vida talvez fique um pouco mais fácil, né? E a gente precisa aprender a dar limite para tudo na vida. Então é isso, eu estou me matando de trabalhar, eu estou num relacionamento que não está bom, eu tenho amizades que são problemáticas, então eu tenho que fazer escolhas o tempo inteiro, não é fácil, não é, César? Sim, é responsabilidade, fazer escolha gera consequência e é para a nossa vida. E a vida é de escolhas, né? Isso, ela isso, e os limites são fundamentais, porque o limite, ele é a possibilidade de que as coisas continuem de uma maneira que para a gente seja viável, seja possível e faça sentido. Né? Muitas vezes a gente aceita milhões de coisas, a gente não coloca limite, porque a gente acha que o limite vai ser o fim, né? Vai ser o término, não. Né? Muitas vezes vai ser o término se a gente não der o limite, se a gente não transformar essa situação... O não é importante, né? A pessoa saber também como usar, em que momentos utilizar o não, né? É fundamental. A gente não... E mesmo que a gente fale sim, César, o tempo inteiro a gente não vai agradar todo mundo, vai ter gente que não vai gostar do nosso sim. Com certeza. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, imagine nós, né? Então, tem que aprender a falar não também. Muitas vezes no trabalho tóxico também, está fazendo mal para a pessoa, né? E ela fica naquela dúvida, né? Continuo nesse trabalho porque dependo do dinheiro, mas ao mesmo tempo isso está me fazendo mal. Como trabalhar isso, não, doutora? Então, é difícil administrar a vida. Eu falo, a gente nunca vai estar pronto para tudo. Fulano está pronto para tudo, super equilibrado. Esse fulano não existe, não tá vivendo nesse planeta. A gente está sempre sendo surpreendido pela vida e eu falo, ainda bem, porque a gente sempre tem coisas para aprender. Então, sempre vão ter situações novas que vão desafiar a gente, que a gente nunca viveu antes. Se a gente nunca viveu antes, como que a gente vai saber? Como que a gente vai se sentir?
nessa situação? O que a gente vai escolher diante dessa situação? Que consequências vão ter as nossas escolhas se é uma situação inédita? E, graças a Deus, a vida traz situações inéditas para todo mundo, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai se descobrindo, a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? Isso se a gente fizer esse trabalho interno. E não ter medo disso também, né? Exatamente. Essa que é a graça também da vida. A pessoa se acovardar também não. Né? Né? A vida não é fácil, mas, por um lado, esses desafios dela tornam a vida interessante também. Sim, né? sim. Desafios também... O bebê, ele precisa de desafios, né? Ele precisa de estímulos para se desenvolver. Quanto Sim. mais estímulos adequados à idade, né? E numa quantidade certa, esse bebê vai se desenvolver melhor, mas o adulto também precisa, né? Então, só que a vida já se encarrega de trazer os nossos desafios, né? Exatamente. Então, a gente vai aprendendo sempre. E que bom que a gente pode aprender, né, César? E a vida não é só pagar boleto, né? Não. Tem muita gente aí vivendo nisso, trabalhando, pagando boleto, trabalhando, pagando boleto, não é só isso. A Né? gente precisa de lazer, a gente precisa de descanso, a gente precisa encontrar amigos, né? A gente precisa de muitas outras coisas. E a gente precisa também se conhecer para saber, né, como que a gente lida com tudo isso. Eu falo, a gente precisa parar de ter medo dos nossos sentimentos, César. Sim. De ter medo de raiva, de ter medo de tristeza. A raiva é ruim. Não, a raiva é bom, porque a raiva dá um limite para a gente. A raiva mostra para a gente que esse caminho que a gente tomou foi ruim. A gente errou, ou o caminho era ruim mesmo, apesar da decisão não ter sido tão errada assim, mas a consequência foi ruim e gerou raiva, gerou frustração. Ótimo, porque está sinalizando para você, né, que outras escolhas você pode tomar. Então, raiva é fundamental e não existe nada que vá eliminar a raiva, né, do ser humano, nem tristeza totalmente, porque, né, em várias circunstâncias raiva e tristeza vão aparecer e elas são boas, elas também são sinalizadoras do que é importante para a gente, do que a gente quer, que caminho com sentido que a gente vai escolher para a nossa vida. E como administrar a raiva quando vem do outro, hein? Aí é mais complicado. Aí é mais complicado quando vem do outro. E às vezes vem do outro e ele não percebe. Muitas vezes pode acontecer em amizade, em relacionamento amoroso, porque a pessoa já está tão desconectada dos próprios sentimentos, já está vivendo tão no automático, que às vezes ela tem uns comportamentos de raiva, né, e que ela não identifica. E isso é muito ruim, porque vai gerar alguma consequência para ela, esse comportamento, e pode gerar algum prejuízo para a vida dela também. Então, não tem sentimento bom ou ruim, né? E eu fico muito preocupada atualmente com isso, que o excesso de medicação, principalmente para quem faz isso por conta própria, é perigoso. A pessoa não vai parar de se sentir um pouco mal, ou um pouco com raiva, um pouco frustrada. Isso faz parte. A gente é ser humano, senão a gente vai estar querendo criar uma raça que não existe. Ou uma máquina, que também o ser humano não é máquina, né? Não é um robô. Não é máquina, a gente não foi feito para acertar sempre. Né? A gente aprende, às vezes um erro enorme pode trazer o melhor ou o maior aprendizado para a sua vida. Com certeza, né? com certeza. Então, assim, graças a Deus que a gente não é máquina e a gente também não é ser humano, né? A gente é uma espécie que tem essa natureza, que tem esses sentimentos que fazem parte da gente. Né? Não dá para inventar outra raça, por enquanto, pelo menos não nesse planeta. Legal. Doutora Marina Autuori, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa, nesse bloco de saúde mental, né, que mensalmente a doutora Marina vai estar aqui com a gente. Para pessoas que queiram entrar em contato também, você tem alguns dados aí para passar para a gente? Olha, pode entrar em contato pelo meu e-mail, que é Marina Autuori. Estamos o nome colocando aqui mesmo, embaixo, colocando corrido, Marina Autuori, @hotmail.com, ou pelo meu WhatsApp, 19983888394. Aí pode estar agendando aí um bate-papo também, para poder tirar algumas dúvidas, né? Sim. Tá ótimo, então. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, E até um próximo César. programa aí com um novo tema, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.